vou pedir muito que mantenham fechado, porque atrapalha muito o barulho. Eu vou compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar. Vanessa, desculpa interromper, gurias, existe um teto da reunião, porque algumas pessoas vão ter que sair às 5, eu particularmente às 5h30, então, só para a gente poder... A ideia é tentar 5 horas, por isso que a gente está dando um corridão agora no início. Tá. Por isso que tá nós bem, tá. em cima de vocês, tá bem, querida. Começar pontualmente às 14. Na realidade, os eixos maiores é o 2 e o 4. O 5 ele é mais tranquilo, tá? Então, até porque o 2 ele é um eixo mais norteador, eu vou me demorar mais no 2, tá? Qual é a minha ideia? Fazer o 2 com mais tranquilidade, o 4, e o 5, como é de calamidades, ele acaba já perpassando pelos primeiros. Então, daí ele vai ser mais tranquilo, certo? Gente, eu não me importo que me interrompam, porque a gente está fazendo certo? Acho que até foi melhor. Mas lembrando, vocês têm horário. Eu não tenho horário. O horário é de vocês, tá? Para lembrar. Qual é a ideia, tá? Qual é o eixo 2? O eixo 2, ele é financiamento e orçamento como instrumentos para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Quando eu fui pensar esse eixo antes da primeira formação, isso já, lá numa... Para quem não me conhece, né? Eu tô vendo a Simone aqui, eu vi a Simone assim, eu já me senti em casa, né? Eu assim, já me conhece. Não, mas a Simone me conhece, não as outras pessoas, né? Eu sou a Vanessa, sou doutoranda em serviço social. Eu sou assistente social de formação, né? Eu já trabalhei em CRAS, no interior, trabalhei em Portão, um ano em CRAS, e fui um ano coordenadora de abrigo, né? Então, fui residente no GHC durante um ano, então a gente já teve algumas andanças e hoje estou como doutoranda de serviço social lá na PUC, né? E acho que eu desafiada já na questão do financiamento esse ano, na disciplina de economia, e depois com as gurias aqui. E pensar financiamento não é uma coisa fácil. Pensar financiamento, coisas acho que é mais difícil, até porque a gente não estuda financiamento. A gente vai deixando de lado e a gente, como a gente comentou outra vez, a gente só estuda financiamento nas pré-conferências. Chega a pré-conferência, a gente sai correndo e vem estudar financiamento, né? Acaba sendo bem complicado. Se a gente for pensar, né? Se a gente for pensar em duas casas, né? Agora... Gurias, eu acho que de novo reforçar a questão do microfone, porque tá dando microfone, tá bem baixinha a tua voz, porque eu acho que tem microfones ligados. Melhorou o meu microfone? Melhorou bastante. É o meu fone não tá muito bom. Então vamos sem. É melhor. Eu não fico presa. Eu já tô presa na cadeira que eu não posso andar. Então, pelo menos assim, já fica melhor. Se a gente for pensar, né, em questão de financiamento em duas casas, tá? Porque o governo adora usar isso como argumento para a gente para fazer os cortes. Então, eu resolvi usar o mesmo argumento dele para fazer os argumentos contrários. Se a gente for pensar, né, ele adora dizer que ele faz os cortes porque a gente, como uma casa, a gente tem que realizar os cortes porque é o nosso salário. A gente sabe que o governo, ao pensar em orçamento, ele tem muito mais verbas do que a gente. Ele pode tirar dinheiro de muito mais lugares do que a gente. A casa dele é muito maior que a nossa. Se a gente for olhar ali, ele tem... As leis orçamentárias deles são muito maiores do que a nossa. Eles conseguem ter outras verbas, eles conseguem fazer uma lei e ter dinheiro. Tanto que a pandemia está aí e nos prova isso. Né? A nossa casa é mais modesta, nós só temos nosso salário. Nós não temos outras verbas. Mesmo que a gente resolva fazer um salgadinho para vender, que a gente resolva vender Avon para fazer uma renda extra, né? Que nem eu posso ter o meu trabalho e faço formatação da BNT para conseguir tirar uma renda extra, mas assim mesmo, eu não tenho outras rendas que nem o governo tem, né? E ele insiste em dizer que corta recursos porque ele não tem, porque é que nem uma família, que é que nem uma casa. Esses são os argumentos do governo hoje, do nosso excelentíssimo governo e nosso ministro de Economia. Mas, se a gente for pensar que hoje, como é que a gente vai fazer políticas públicas sem dinheiro? Porque é isso. Se a gente for pensar, o tema da conferência é assistência social, direito do povo, dever do Estado, com financiamento público. Com financiamento público.
A gente não tem. A gente vai lá, qual é que é a máxima da Constituição? É direito do povo e dever do Estado. Está lá. São as nossas ferramentas. Se a gente for pensar, né, a questão das políticas públicas e sociais, enquanto um prédio, uma carcaça, que é o que eu trago aqui, né, para mim foi um dos exemplos mais palpáveis, assim, até para a gente explicar. Se a gente for pensar que a gente pega um prédio, esses prédios antigos, se a gente não for reformando ele, não for arrumando e não investir dinheiro, né, o que acontece? Hoje, os operários e curiosos passar. Tá falhando. Não, mas era para passar. Acontece quando não investe. O que acontece? Acontece isso, nós estamos tendo cortes. Nós estamos tendo verdadeiros cortes na assistência social. Vocês, mais do que ninguém, para me dizer os cortes que vocês estão sofrendo. Se nós pensar em financiamento hoje para conversar com a população, o que nós estamos tendo de corte? Se nós for pensar em políticas públicas sociais, quais são os cortes que nós estamos tendo hoje em financiamento? O que são os financiamentos? Que eu posso falar bonito e vir falar com vocês de orçamento, de LDU, de plano, de segundo plano decenal, mas o que é na prática? Na prática, é um CRAS que não tem recursos. Na prática, é um CREAS que não consegue também atender. Na prática, são instituições que não têm como estar atendendo. Na prática, é um plano de governo que não vai ter recurso por 20 anos. Na prática, é a mesma casa que eles dizem que estão cortando que vai estar inchada. Porque se eu for pensar o mesmo argumento do governo, o que acontece? Eu faço o meu planejamento com o meu salário. Se é a mesma lógica. Aonde é que eu faço daí o meu investimento? Nas partes mais, vamos dizer, mais vulneráveis, mais frágeis. Se essa é a parte mais frágil, o que é que eu deveria fazer? Não é na assistência? Não é na saúde? Não é na educação? E não é, a gente não investe onde está faltando, na roupa da criança, no sapato, na calça, não é isso que a gente vai fazer? Que vai precisar? E não é isso que o governo faz. O governo está fazendo, está cortando. Hoje, meia dúzia de pessoas no país tem o mesmo que 100 mil pessoas. Elas recebem o mesmo que 100 mil pessoas. Peguem meia dúzia de lápis de vocês e imaginem a mesma quantidade de 100 mil pessoas. Nós não temos distribuição de renda. A desigualdade social está enorme e vai aumentar. Por quê? Porque hoje, se a gente for pegar a renda mínima, a questão, quantos estão batendo na porta de vocês que não batiam antes? Quantos estão batendo na casa de Porto Alegre que não batiam antes, que não eram usuários da assistência social? Quantos desses usuários do Covid, quantos com essa pandemia que não eram usuários e hoje são? Verdade. Porque essa renda emergencial vai começar hoje, vai acabar, já acabou, porque me desculpe, R$150 eu não como uma cesta básica, gente. R$150 eu não como uma cesta básica. O que vai acontecer? Ou eu compro gás ou eu compro a comida, porque um botijão de gás foi para R$99, se eu não me engano. E aí, como é que eu faço? Vai acontecer o quê? Vai bater na assistência social. Quando eu penso em uma questão de emergência, eu não posso chamar só a saúde. Eu tenho que chamar as outras políticas. Por isso ela tem a questão da intersetorialidade. Isso é financiamento, é pensar financiamento. Quando eu estou falando de uma política, eu tenho que pensar que essa política, porque o governo ele quer vender o quê? Uma política de austeridade, que não é deste governo. Você vem desde lá do governo Temer. Isso vem desde lá do governo Temer. Que vem da questão de cortar gastos, que é o que ele faz. Só que o gasto dele, o que ele faz é reduzir o salário da população. Só que isso, o que acontece? Reduz o consumo, a empresa vende menos, com isso gera demissão. Tendo demissão, aumenta desemprego. Mas se eu não vou investir em políticas públicas, o que acontece? Acontece o que a gente está vendo hoje. A população está morrendo de fome, a gente está vendo a população morrendo de frio, a gente está vendo, hoje,
Olha o que é a Rua da Praia, gente. Não tinha antes mais gente vendendo lá. Hoje, a gente está com a Rua da Praia cheia de gente vendendo. Isso é a crise. As pessoas têm que viver. Elas vão ter que viver. Elas vão se virar. Isso é recurso que está faltando. Ah, mas nós precisamos cortar um recurso por... Gente, é 20 anos. Pensa o filho de vocês, quem tem filho crescendo 20 anos. Pensa. Um piá crescendo 20 anos. É muito tempo. Como eu penso uma política por 20 anos? As conferências a gente não pensa por 20 anos, gente. Porque é muito tempo. Uma conjuntura muda muito tempo. Imagina a gente planejar agora num momento de crise, porque a gente vai pensar uma conferência no momento de crise. Isso a gente tem que pensar junto com a população. Como é que a gente vai pensar Porto Alegre nesse momento de crise? Isso a gente tem que pensar. Por quê? Porque o resto do mundo, o que fez? Investiu. Nós temos hoje na Inglaterra, por exemplo, ainda investindo e pagando salário para as pessoas. Porque o governo adora botar os exemplos estrangeiros, por isso que eu trago. Eles adoram trazer exemplos estrangeiros, mas eles não trazem os exemplos, por exemplo, das políticas anticíclicas, como eles gostam de chamar. A questão de o governo investir nas políticas, gerar mais emprego, para que assim a gente possa realmente tu ter um movimento da máquina do Estado e com isso tu gerar mais emprego, com isso tu gerar mais consumo, com isso tu gerar mais renda. É assim que a gente faz, e não deixando. Só que aqui a gente mata as pessoas de fome. E daí o que vai acontecer? Vai bater na porta da assistência social. E daí vocês não têm recurso nenhum para estar oferecendo quase. Essa é a política de financiamento que atualmente nós temos a oferecer. Se a gente for pensar, nós temos a política de teto de gastos, que é o que eu venho falando e reafirmando. Que é o que a gente traz da questão da emenda constitucional que foi construída lá em 95, emenda constitucional 95, da questão de como é que a gente for pensar, se a gente for pensar, vamos pensar 20 anos, pega a casa de vocês lá, a casa que vocês têm aí, e pensa por 20 anos só aumentando as pessoas que moram e vocês não gastando mais. Vocês não vão botar um centavo a mais, nem para arrumar, nem gastando mais com comida, não gastando mais com nada. Vocês vão conseguir dar a mesma coisa para aquelas pessoas? Vocês vão conseguir alimentar essas pessoas? Vocês vão conseguir atender essa população? Como é que vocês vão atender essas pessoas com isso? Isso precisa ser visto. Isso precisa ser visto. Então, isso é o que eu trago aqui nesses quadrinhos, que é o que eu mexo com a questão do como é que a gente vai ver a estrutura. Pensa num CRAS, que já é defasado, que não tem estrutura, né? Que hoje estão atendendo em sistema remoto, né? Que não tem a mínima estrutura, que tá defasado. Como é que ele vai fazer se ele ficar 20 anos, porque daí não vai investir, daí não vai ter mais RH. A gente precisa pensar. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer com essas pessoas que estão tendo esse auxílio emergencial, que possivelmente ainda não vão conseguir emprego nesse início dessa saída de crise? Porque nós vamos ter 1 ou 2 anos de crise, porque ela é cíclica, então não quer dizer que essa crise vai ser agora, vai terminar. Então, como nós vamos fazer para incluir essas pessoas no Bolsa Família, sendo que desde o momento que saiu a renda emergencial, não teve mais inclusão de pessoas no Bolsa Família. Então, quer dizer que eu tenho um grupo de pessoas que estão ainda na contingência desse Bolsa Família e eu ainda vou ter mais um grupo que vai precisar ser inserido. Então, isso nós temos que pensar, e a conferência está aí para isso. Então, precisamos discutir isso com o usuário. Porque muitas das pessoas que vão estar lá precisam e vão precisar ser incluídas no bolso. Porque vai ser a nossa fonte de
de renda para a gente estar conversando. Então, se a gente for pensar, o governo está afirmando que esse gasto vai diminuir, mas será que ele vai diminuir ou nós vamos estar implodindo as políticas públicas e sociais para depois dizer que não funciona e daí privatizar? Será que não é essa a ideia? Nós temos que cuidar, gente. Como é que a gente está pensando isso? Gente, alguém está cuidando do meu tempo? A Doris, eu sei que não. Uma das propostas que a gente tem, e que se tem um grupo, se fala é de piso emergencial, que se tenha um piso emergencial, o que é esse piso emergencial? Que a gente se tenha um mínimo para cada uma das questões das políticas públicas e sociais, para assistência social, o que a gente vai investir em emprego, questão de erradicação do trabalho infantil, questão de exploração sexual, violência doméstica, questão do Bolsa, que o auxílio emergencial, todas essas pessoas que estão no auxílio emergencial, que elas possam ser abarcadas, que não seja só questão de renda, desse 1/4, a questão da assistência social, que possa se ter um percentual mínimo para assistência social, assim como se tem para a saúde. Então, que a gente possa se assegurar dessas questões, que a gente possa ter essas garantias mínimas para assistência social. A gente precisa pensar nisso para o financiamento. Sem dinheiro, a gente não faz políticas públicas, gente. A gente não consegue fazer. E que não seja uma política de governo. Ou melhor, que não seja uma política de governo, mas uma política de Estado. Né? Então, que a gente possa pensar desta forma o financiamento. Que a gente possa pensar que a gente vai estar lá com a casinha nossa, o nosso CRAS, o nosso CREAS, o nosso Centro Pop, e vai estar inchando. E não vai ter dinheiro sendo investido. E como é que a gente vai pensar isso? Então, essas coisas eu tenho que pensar. Como é que eu penso saúde, educação, assistência social? Porque isso impacta na assistência. Tudo que as outras políticas não dão conta, vai dar conta na assistência. Então, isso eu tenho que estar pensando. Isso eu tenho que ver. Então, como se traz dessa questão de campanha, direitos sociais, direitos valem mais, não aos cortes sociais, por uma economia a favor da vida contra todas as desigualdades sociais. Que a gente possa pensar nisso e possa estar contribuindo para essa reflexão com o usuário, para um financiamento que a gente possa ultrapassar o economiquez, né, e que a gente possa fazer uma reflexão cotidiana de como isso vai impactar nos nossos serviços. Como é que a nossa Casa Porto Alegre vai ficar, já que o governo gosta tanto de falar o exemplo da casa, como é que vai ficar? Que a gente possa dar esse primeiro passo, que a gente possa estudar realmente financiamento. Que hoje a gente comece estudando esses passinhos e que depois a gente aprofunde esses estudos sobre o financiamento. Acho que para começar o debate sobre o eixo 2, isso tá de bom tamanho, gente. Eu vou até interromper aqui a minha compartilhamento de tela. Está aberto, pessoal, para questões, para perguntas. Depois a gente dá sequência a outros eixos. Não sei se eu quero ver o chat, se tem alguma coisa. Não. Eu vou provocar a discussão, então. Aí, Dora, vamos lá. Lembrando, no último dia 2, que a gente teve o eixo 1, 2 e 3, veio a informação, acho que é necessário compartilhar aqui, de que o orçamento da FASC para assistência social, vou colocar aqui cada ano, tá? 2019 era 239 milhões, 2020, 174 milhões, 2021 está previsto 202 milhões, e para 2022, 175 milhões. E para algumas pessoas que têm essa informação, e a Vanessa trouxe, né, para o ano de 2020, houve um aporte financeiro do governo federal em função do Covid. Este aporte não tem e não vai ter nenhum repasse para 2021. Acho que era isso para a gente pensar nisso que vem se falando.
Se não tem ninguém inscrito, eu me inscrevo. Pode falar. Então, Depois de forma brilhante, e muito obrigada, a Vanessa nos traz dessa forma fácil, né? E fazendo essa comparação com a casa da gente, né? Com o nosso orçamento, a gente percebe que é impossível, né? Fazer política pública sem recurso. Não existe isso. Ninguém é mágico, né? E com esse dado agora que traz a Doris, como é que a gente vai fazer mais com menos recurso? E digo fazer mais porque muitas famílias foram vulnerabilizadas, não só pela pandemia, mas também por conta dessa política econômica imposta no país, né? O que não se via já há algum tempo, voltamos a encontrar as crianças nas sinaleiras, famílias sem ter onde morar, porque foram tiradas de suas casas por falta de pagamento de aluguel, né? O que nós não tínhamos há um tempo atrás, tudo voltou a acontecer. Como fazer política pública sem orçamento? Não existe isso. Era isso. Os guri, meu! Nossa, eu não tá ligado. Elaine? Não dá. Eu só queria compartilhar que essa questão, né, da verba na assistência, esse é o momento, e antes da nossa conferência, é o momento de poder fazer alguma coisa, porque está sendo aprovado o PPA, né? Eu andei dando umas olhadas, né? E realmente, como eles pulverizam as verbas para tudo que é lado, enfiam dentro de determinados programas, por exemplo, compromisso com as pessoas, né? Lá pelas tantas, tu vê que no compromisso das pessoas tem uma meta lá para fazer o atendimento para os animais de estimação. Ora, né? A assistência precisando de dinheiro. Então, eu não consegui até agora levantar esses questionamentos do PPA, mas aproveitando aqui que estamos todos, de repente alguém tem um espacinho aí para dar uma estudada, para fazer realmente que a verba que a Prefeitura de Porto Alegre está prevendo para os próximos 5 anos, que ela de fato aumente, porque não adianta ele aumentar metas e tem coisas absurdas de manter o atendimento, por exemplo, se não me falha a memória agora, lá a questão do atendimento de pessoas de rua, não aumentou. Enquanto ele está no banheiro, eu estou fazendo o resto das coisas, né? Por favor. Pessoal, fechem aqui os microfones, senão meus ouvidos estouram, eu estou trabalhando, tenho que usar essa coisa aqui. Então, assim, só para lembrar, quem tiver oportunidade, quem conhecer alguma coisa, até algum vereador, tá? Os vereadores, nessa hora, a gente tem que estar articulando eles, que eles olhem para dentro deste PPA e comecem a tirar aquilo que não é compromisso com as pessoas e ficar olhando e analisando onde é que entra na assistência coisas absurdas que estão dentro desse compromisso com as pessoas, a FASC está dentro desse programa. Então, só para alertar, eu quis achar aqui nos meus achados, né? Mas eu não consegui onde é que eu anotei, gente. Mas só assim, quem puder, sim, se dedique um pouquinho para garantir esse aumento na assistência, porque sim, eles tiram o dinheiro da assistência ou está aumentado, mas com outras coisas dentro que não tem a ver com assistência. Era isso que eu queria partilhar com vocês, porque isso me deixou louca quando eu comecei a olhar o PPA. A Yara está inscrita e depois é o Paulinho. Yara, pode falar. Obrigada. Boa tarde, pessoal.
Eu achei extremamente importante o tema que a Vanessa trouxe, porque essa é uma área que eu sempre estudo, que é a questão do orçamento. Inclusive, esses dados que a Doris passou aí, a gente compartilhou na semana passada. Quanto ao plano plurianual, eu estou fazendo um estudo bem detalhado a respeito disso e já me chamou a atenção, eu estou fazendo página por página. Primeiro, acho que nós temos um problema exatamente em função de ter sido criada no município uma supersecretaria, né? SMDS, não sei o quê, em que se confundem todas as políticas. E isso eu tenho certeza não é por acaso. Né? Quando tu pega o PPA, com esse ponto que a Elaine diz, como é que é a política para as pessoas, como é que é, Elaine, o nome? Compromisso com as pessoas? Compromisso com as pessoas. Aí ali, se tu pegar uma determinada página, primeiro, a assistência social ela não está num bloco único. Ela está pulverizada dentro de outras políticas. Então, se tu vai lendo o PPA, daqui a pouco tu vê saúde, tu vê educação, tu vê uma ação de assistência social, depois tu vê esporte, depois tu vê cultura, depois tu vê animal e depois tu volta para assistência. Então, isso, para mim, torna as coisas mais difíceis de entendimento. E isso aqui, é lógico, foi feito por técnicos, mas também foi feito para que quem não é técnico não consiga entender. Isso a gente consegue pegar. E na parte dos conceitos, digamos assim, quando tu pega, antes de qualquer tabela ou de qualquer planilha que existe ali, existe todo um arrozoado, né? Um arrozoado para isso, que aquilo, aquelas justificativas lindas, às vezes um recorte e cola, porque se tu pegar o plurianual anterior, o texto é o mesmo, né? Vamos avançar, vamos diminuir, vamos terminar, vamos exterminar, qualquer coisa assim. Só que tem uma questão. Se tu lê o texto, te debruça em cima do texto, tu enxerga uma cidade melhor. Bom, estão pensando em alternativas, em ações que vão melhorar a cidade. Porém, quando tu pega uma página lá que diz assim, despesas previstas para assistência social em algum item, tá? Aí tem lá para 2022, 2023, 2024 e 2025. E tem vários itens que as metas são iguais. Então, tem um paradoxo aí, né? Se no texto foi escrito que vai diminuir as desigualdades, que vão diminuir a quantidade de população de rua, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, o certo seria que as metas fossem aumentando, né? Que essa, para mim, para diminuir a minha dívida, eu tenho que ir pagando a dívida, certo? Sendo bem coloquial. Mas se eu boto que eu tenho uma dívida tal e que eu vou ficar pagando 5 anos o mesmo valor, eu não vou diminuir nada. Então, é um pega-ratão que tem nesse plano plurianual e não quer dizer que seja só dessa gestão. O outro era assim e os demais terão assim. Tem também diferenças entre o plano plurianual e o tal de Prometa, que o Prometa ou Prometa, que é por lei, o governo tem que fazer, né, ao final de gestão, aquela coisa toda para o outro ano. Então, é extremamente complicado. Tá? Eu estou me debruçando, inclusive estou tendo o trabalho de marcar a página, porque tu tem que marcar a página do plurianual para falar sobre um determinado assunto, porque se tu for, não tem como ver corrido, né? Então, tu tem, por exemplo, ações da assistência social na página 47, depois tu vai para 52, depois tu vai para 79, depois tu vai para 97, quer dizer, é para não ver mesmo que são 270 páginas,
tá? Então, tem que gostar, né? Eu tô escrevendo isso e vou fazer um resumo e vou passar. Fiz esse compromisso com o Conselho e vou passar para que a gente possa estar publicizando isso, porque eu não vou falar em termos técnicos, tá? Eu vou falar exatamente como se fosse o orçamento da casa da gente, tá? Então, acho que isso é extremamente complicado. Nós precisamos a gente precisa ter transparência nisso, e não está tendo, nesse sentido, né? Quer dizer, o próprio documento PPA, no seu conteúdo, ele mesmo tem paradoxo, tem posições diferentes, tá? Mas eu coloquei aí no chat uma questão para a Vanessa, né? A respeito das emendas impositivas, certo? Que nós temos discutido, nós estamos em Porto Alegre com a 14ª conferência, e desde que eu participo, eu vejo a gente deliberando sobre a questão das emendas parlamentares. E isso é uma discussão municipal, estadual e federal. O que acontece? Isso, a gente sabe que existe uma lei que deu o direito aos deputados, vereadores, assim, de fazer as suas emendas impositivas, tá? E eu não estou aqui para dizer se eu sou contra ou não, tem a lei, a gente tem que obedecer. Mas eu acho que tem algumas questões que nós precisamos incidir. Já que não incidimos na discussão da lei, nós precisamos incidir que, por exemplo, emenda impositiva encaminhada para assistência social, ela retira recursos do fundo da assistência. Então, o mínimo que ela tem que ter como parâmetro é obedecer à política da assistência social e não só obedecer aos lobbies, porque só ganha emenda impositiva em entidade maior que tem alguém sempre lá no ouvido do vereador, do deputado, aquela coisa toda para conseguir. E as emendas são sempre para os mesmos. E retira recurso do fundo, que é para atender as desigualdades, para atender os vazios de atendimento, né? E atender a política estabelecida no município. Porque a necessidade do município, às vezes, não é atendida pela desculpa da falta de recurso, né? Mas é retirado do fundo. Quer dizer, nós estamos falando ali, que nem nós falamos ali da diferença que tem de ano a ano, certo? Essa diferença fica maior se todos os vereadores tirarem o seu 1 milhão lá, sei lá quanto é que cada um tem possibilidade, se retirarem do fundo. E isso, o que vai acontecer? Vai prejudicar as políticas continuadas, as políticas realmente que fazem a diferença nos territórios e que dão sustentação à política de assistência social como um todo. Eu já estou concluindo, mas quero chamar a atenção que nós precisamos reforçar a questão do percentual para assistência social. Nós precisamos reforçar que todas as pré-conferências nas suas regiões estabeleçam, votem, talvez a gente tenha que sugerir um mínimo de 5%, um máximo de 8%. Nós não podemos começar com 20%, porque daí nós não vamos chegar nunca. É aquela história, quanto maior for o passo, menor a possibilidade de chegar onde a gente quer. Mas nós precisamos reforçar isso, porque se a saúde tem percentual, né? Se a educação tem percentual, eu não estou dizendo que é obedecido, mas tem, por lei. Então, nós precisamos reforçar essa necessidade de existir um percentual mínimo para assistência social. Por quê? Se estabelece... E há muitos anos, né, Yara? Há muitos anos. Desculpa te interromper, há muitos anos a gente discute nas conferências esse mínimo, né? Mas eu acho que nós temos que fazer mais, porque tem um detalhe, quem faz a lei não lê deliberação de conferência. Tá?
Porque vereador, deputado, coisa assim, só aparece na hora da abertura. Os documentos ficam engavetados de uma conferência para outra, né? Impressionante. Exatamente. E eles só aparecem na abertura, aparecem, os vereadores que aparecem são os vereadores que são da situação, quer dizer que são parceiros do prefeito, vão tudo junto num secto lá, né? Para abertura, para fazer lobby, para tirar foto, e depois nunca mais. Então, eu acho que nós temos que fazer uma provocação de uma audiência pública, ou pedir sei lá, pedir uma pauta, ou solicitar que algum vereador coloque isso para fazer a lei. Para fazer a lei, porque senão nós vamos ficar só empilhando deliberações das conferências que ninguém vai ler, né? E já estou concluindo, concordo em número, gênero e grau, Vanessa. Sem recurso não se faz política pública. Tá? É isso. Eu acho certo? que então, essa é a defesa que eu faço. Essa questão de percentual mínimo. Eu entendo que são 2 pontos importantes, é percentual mínimo e pedir o fim da PEC do teto de gastos. A gente não pode, a gente não faz com recursos, sem recursos, entendeu? Essa questão das emendas, é bem como tu disse, assim, elas estão aí, né? Mas essa questão do lobby, para mim, é só para pedir para tirar a lei, né? E não para recursos, porque é como isso, o recurso sai de algum canto. Eles vão usar a lei, eles vão tirar essas emendas, elas são, para quem não conhece, as emendas é um recurso que o deputado ele pode pedir para fazer, para tirar, como é que eu posso explicar? É uma aplicação que os deputados estaduais, eles podem fazer um projeto de lei orçamentária, para retirar, para colocar em algo. E daí, o que acontece? Mas daí vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. E daí tira da onde? Tira do fundo que já estava no planejamento, no plano plurianual. Tu já estava com planejamento. E daí o que acontece? Daí tu tira de outro lugar, tu tira de algo, talvez outros pequenos que já tinham se programado para isso, para estar realizando essa questão. A gente está com crédito ainda lá no... Gente, peço que cuidem os microfones. Então, isso nós temos que cuidar. Porque se beneficia, a política deve beneficiar a mim ou ao coletivo? Acho que esta é a questão central. Uma política pública e social, ela deve beneficiar a mim ou ao coletivo? Acho que sempre isso nós devemos ter em mente, né? E principalmente quando se refere a financiamento. Acho que isso é bem isso que a gente tem, mas o Paulinho estava inscrito para a gente conseguir dar a palavra a todos. Boa tarde, não sei se estão me ouvindo direito. Estou ouvindo perfeitamente. Né? Então, algumas palavras aí sustentadas pela voz da Yara, né? Eu ia mais nessa questão do planejamento da política de assistência social, ou seja, tanto no nível federal, estadual e municipal, né? A gente não tem aquela busca, ou seja, aquela visão quando tem a política de assistência social nunca tem uma provisão, nenhuma esfera. Não tem uma provisão adequada para o período. Tipo, pegou a gente de surpresa essa fase da pandemia, desde o ano passado. Parecia que as organizações não governamentais, ali, as nossas, mesmo sem estar esperando, sem preparar, ele deu conta na raça. Muitos serviços públicos não chegaram onde deveria chegar. Então, essa foi uma falha da nossa provisão municipal, acho que também estadual e federal, por falta desse planejamento, dessa provisão por período de calamidade e emergência. Parece que a gente vive sempre das migalhas, né? Se a gente discutir isso aí. A gente vê, já demandou, acho que tem 2 ou 3 conferências que a gente demanda a questão do aumento dos CRAS nas regiões. Tipo, aqui no Partenão era para ter 3, tem 1. Colocaram o SAF ali para maquiar, né? E nunca chegaram esses equipamentos. Os que têm
estão todos sucateados, né? Desde os equipamentos de informática, informatização, etc. Falta profissionais para implementar as equipes. Isso a gente já demandou. Agora falta gente exigir mais. Não sei como, né? Sei que o SEMAI foi incisivo essas 3 últimas gestões para cá, né? Que não deixou mole, e o gestor queria até fragilizar o nosso conselho da assistência social. E na questão do percentual ali, como foi falado também anteriormente, né? Já foi também demandado na última conferência. Aqui saiu na pré-conferência, nas pré e na conferência, né? Mas parece que não foi daqui, chegou lá, mas não fomos incisíveis para ter esse percentual igual às outras políticas, né? Porque quando tem algum fato emergencial nas outras políticas, tipo ambiental, quando tem um problema ambiental, aparece de todos os lados, né? Quando eu tenho na área social, aí todo mundo abre e sobra para as organizações, para as OSCs se virarem. O teto de gastos ali também foi deliberado, foi demandado nas prés e nas conferências, né? Mas falta também o município deveria também, né, olhar que a política da assistência social, como foi falado ali, está impregnando em todas as outras políticas, né? Então, todos os tipos de problemas, então, vai bater na porta da política da assistência social, né? Então, é isso que a gente tem que ser incisivo, né? Sei que no próximo ano vai ter, não sei se vai ter mudança de governo, vai ter eleições, então a gente tem que demandar e fiscalizar aonde vai chegar essas demandas, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Tá? Era mais essa reflexão que eu ia fazer. Estou aqui com a conselheira do Partenon, Maria Luísa, e tem a sua ajudante aqui, a Adriana, né? Adriana Souza. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Certo. Paulinho, acho que só uma coisa para reflexão, assim, falando, na última conferência a gente também teve isso, mas o próprio SUS nasceu reivindicando o percentual e a luta foi grande, né, para entrar como uma emenda constitucional, e foi grande a luta depois para conseguir realmente. Então, a gente vai estar sempre lutando para isso. Então, não é uma conferência, talvez, e a conferência é para a gente conseguir, eu entendo que a conferência é para a gente plantar a semente, né? E daí depois a gente vai para a briga para conseguir assegurar e para conseguir ir para a briga para tornar lei, né? Eu entendo que são sempre esses momentos, assim. A gente tem mais um inscrito, só que eu não sei o nome, porque está como... Dori, sabe o nome da pessoa? Adilis, isso. Oi, estão ouvindo? Sim, pode falar. Sim. Eu sou Adilis, sou assistente social no CRAS Nordeste. Eu só queria trazer 2 questões. Essa que a Doris traz do orçamento, né? Eu fico pensando e me perguntando onde foi, por exemplo, em 2019, 239 milhões. Falando em Trasa, onde eu trabalho, né, a gente não viu muita alteração assim, de melhorias, de aumento de benefícios, de recurso para o serviço. Aí 2020 já cai, 2021 aumenta um pouquinho, e aí já pensando em 2022, 175 milhões. Quando a nossa demanda assim, aumentou assustadoramente, uma mudança muito grande na questão de perfil. Eu agora estava vendo aqui, geralmente era praticamente assim, ó, 98% de mulheres procurando serviço, né? Hoje no atendimento veio uma mulher e 7 homens, né? Então, assim, é muito grande a mudança de perfil, questão de gênero no usuário da assistência.
E também fico me perguntando o desafio que é o percentual para assistência, pensando na questão da PEC de gastos, né? E a nossa necessidade de aumentar este recurso. A minha esperança está em ter um percentual nessa mudança de perfil do usuário. Porque muitas pessoas que antes desconheciam totalmente a assistência social ou achavam que a assistência social era somente para as pessoas mais miseráveis, mais pobres, hoje as pessoas estão descobrindo assistência social com a pandemia. Muitas não tinham para onde correr, porque o único serviço que ficou aberto durante a pandemia, presencial, todo o tempo, foi a assistência. Então, foi o único serviço que elas puderam recorrer, porque o restante, não que não atendeu, mas fechou as portas presencial, né? Então, eu penso, eu ainda tenho uma esperancinha, assim, lá no fundinho, porque a gente não consegue mesmo aquilo que a Simone coloca, né? Pô, de novo a gente vai botar um percentual, a gente já está mais de 20 anos fazendo isso, né? Em que momento isso vai acontecer? Mas pelos dados ali, cada ano o orçamento ele muda, ora ele aumenta, ora ele diminui, e as demandas elas não diminuem, elas só tendem a aumentar. Então, na verdade, é um desafio muito grande para a assistência, essa questão do percentual, do desafio que será, porque cada vez a gente terá mais demandas, e também do perfil do usuário que está se alterando muito, né? Então, teremos vários desafios pela frente. Ano que vem, com um orçamento muito menor, vamos ver o que nos aguarda. Mas é muito preocupante essa redução de orçamento para o próximo ano. Eu queria só fazer uma consideração, só uma coisa. Esse orçamento, é importante que se entenda que dentro desse orçamento estão os salários dos trabalhadores. E então, isso demonstra que está projetado tudo aquilo que estão votando na Câmara de Vereadores. Exatamente. Entende? Porque esse orçamento aí não é só de ações da assistência social, tem a folha, tem o RH, tem toda a estrutura da PASC dentro, tá? Então, quando diminui, não é só... Por isso que eu vejo que, por exemplo, se repetem os números das metas, quer dizer, ali não demonstra, a princípio, em determinados casos, que vai diminuir o número de pessoas atendidas, certo? Agora, será fechada a porta, não entrará mais, e essa diferença do orçamento total vai cair no colo do trabalhador. Isso é extremamente importante, pessoal. Isso precisa também ser visto, porque nós, enquanto entidade parceira e demais outras que atuam nessa questão da assistência social, nessa política, nós temos temos a parceria e tem alguns itens dentro da parceria, alguns artigos dentro, porque é um contrato de trabalho, digamos assim, e tem lá estabelecidos os reajustes, que estes reajustes, eles não estão dentro daquilo que está sendo discutido lá na Câmara de Vereadores, que tem a ver com servidores, né? Então, é importante que se veja isso. Por exemplo, servidor municipal, ele está há quantos anos sem reajuste? Eu não sei, porque não sou, mas eu... Olha lá, a Simone... Tá, mas as instituições têm recebido anualmente, de acordo com as convenções do sindicato, porque tu tem que repassar para os seus trabalhadores. Então, isso precisa ser pensado, né? Embora eu seja de entidade, eu sempre defendo a política como uma política pública, né? E com remuneração e proteção aos servidores, né? E isso aí, essa queda do orçamento vai, sem dúvida nenhuma, refletir no servidor. Porque o impacto político é menor, né? O impacto, porque
Se tu pegar todas as instituições que trabalham, todos os trabalhadores, é um monte de gente, certo? Então, o impacto é mais fácil tu pegar aquele conjunto, que daí é aquela coisa assim, eu mando e vocês obedecem. É diferente, né? Porque, de alguma forma, de uma certa medida, as entidades têm as suas autonomias e são regidas pela CLT e tem que fazer os reajustes, e isso está dentro dos termos de parceria, entende? Então, é mais um ponto que precisa ser pensado. Tem a Daniela agora inscrita. Mas tem o Fernando, que ativou a mãozinha ali antes. Vou combinar com vocês, então, de repente a gente encerra da Daniela para poder fechar o eixo 2, a gente já está em 1 hora, quase, mais de 1 hora, com o eixo 2, e a gente ingressa para o eixo 4, tá? E aí, se ficarem outras perguntas, se por favor colocarem ali no chat, pode ser? Então, o Fernando e depois a Daniela. Vanessa, pelos esclarecimentos aí. Alô, boa tarde, pessoal. Pode falar. Posso falar? Bom, pessoal, só queria fazer 2 colaborações bem rápidas aqui. Em relação ao orçamento, tá? Eu estava em 2019 na reunião do fórum, quando foi apresentado esse orçamento, que realmente vem reduzindo cada ano, né? Mas a gente tem que se atentar pelo seguinte, quando foi isso, eu falei já na reunião do fórum lá também. Nós não estávamos usando todo o dinheiro, a assistência em si não estava usando todo esse recurso, mesmo com essa redução, não estava usando todo o recurso. Então, fica algo estranho a gente pedir mais recursos e não está usando. Por que não está usando? Porque é a FAS que tranca, por fim? Daí é outra questão, daí eu não sei. Mas me corrijam se eu estiver errado, mas todo esse valor não estava sendo gasto, né, no ano. Então, tinha esse problema aí. E outra questão que a gente tem que ver agora, que eu acho que também não está muito em pauta, que é a questão da regulamentação da ocupação de educador social, né, que está na Câmara. Isso aí vai implicar diretamente na questão do orçamento, né? Eu acho que tendo uma regulamentação, se tem um teto, um salário maior, enfim, a gente pode usar esse recurso para qualificar, né? Dar um melhor salário, enfim, qualificar os serviços dentro dessa questão aí. Então, é só essas questões que eu tinha falado para vocês. Se realmente o orçamento está reduzindo, mas nós não estamos gastando, né, o dinheiro público, a gente de rubrica, a gente tem que gastar. Se a gente devolve o dinheiro, é pior para a gente, né? Então, nesse sentido aí, só que eu queria colaborar. Né? Desculpa, eu não sei quem falou. Oi, boa tarde. É o Fernando Santana. Eu estou como coordenador de 2 entidades do Partenon. Uma é o IAP e outra é o IVS. Uhum. Assim, ó, deixa eu dar um pitaco. Fernando, realmente, foi apresentado que nós não gastávamos o dinheiro, mas também foi justificado, uma vez que o valor pago pela FASC em todos os programas, nos termos de parceria, é muito aquém do que nós, sociedade civil, estamos colocando em cima. Esse é um fato, tá? Também porque existem programas que não foram implementados, não foram qualificados. Quando se propõe uma qualificação, por exemplo, do serviço de convivência, simplesmente não foi aceito porque não tem dinheiro. Então, quando me diz que estão devolvendo porque não sabemos gastar, o problema está onde? No gestor. O gestor que não se qualifica, que não escuta, que não olha as demandas existentes, tanto da sociedade civil, como o que vem através das conferências, tá? Essa justificativa que eles apresentaram não serve e não é verdadeira. Eu também tenho uma colocação a fazer a respeito disso. Quando houve esta redução, e foram 65 milhões, lá em 2000, 65 milhões que houve a redução do orçamento da assistência social. Primeiro, a primeira justificativa foi exatamente isso. Foi espelhado no orçamento, na execução do ano anterior. E aí eu estou com a Elaine. A execução não é a execução entre o planejado e o executado não é uma questão das entidades, é uma questão da gestão.
Por quê? Porque a gestão infla o orçamento para dizer que está botando um monte de coisa, depois não tem perna para fazer. E, além disso, traz alguns programas que, na teoria, são factíveis, mas na prática não se consegue fazer também, né? E a demora nos processos, gente. A demora nos processos. Tem coisa que leva 8 meses, 10 meses, passa para o outro ano. Então, esse é um ponto. Essa questão que tu falasse do salário dos educadores, né? Isso é uma questão fora do orçamento da FASC. A FASC não vai pensar em orçamento em função de salário de educador, porque educador é vinculado às instituições, e aí tem que ver com os termos de parceria de cada serviço. Uma outra coisa, esses 65 milhões foi retirado do orçamento da FASC naquela perspectiva que serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ia passar para a educação. Foi esse dinheiro. Foi esse dinheiro. Eu estava no conselho, nós fizemos uma discussão muito profunda. Não, porque o serviço de convivência vai para a educação, não sei o quê. E aí, isso eram pensamentos pessoais do secretário anterior, tá? E o que aconteceu? Tiraram o dinheiro da FASC, mas o serviço não foi para a educação. Então, tá aí o furo da bala. Entende? Então, eu falo isso de cadeira. Eu estava no conselho, conheço a história disso, e foi isso que aconteceu. Então, não, nós temos que discutir e forçar o orçamento. Aplicativo que dá para baixar. Porque as meninas não pensam. Pessoal, vamos desligar os microfones. Tem a Daniela, eu acho que a gente encerra esse bloco, então, desse eixo com a Daniela, que está inscrita também. E aí a gente passa para o outro eixo, tá bem? Não, gurias, eu sou Daniela, sou coordenadora aqui do trabalho educativo da Usicom, também sou assistente social, e só queria fazer uma ressalva dentro dessa questão do plano orçamentário, né? A gente tem que lembrar que em 2020 as instituições ficaram sem o repasse integral da FASC, né, para o serviço de convivência, porque passamos todos para o auxílio do governo, né? Então, eu queria saber onde é que foi parar esse dinheiro, né? O que aconteceu, porque tá, né, dentro desse plano orçamentário, então, de 2020, esse dinheiro não foi gasto, né? E vai voltar para as instituições? Como é que vai ser isso? Porque a gente ficou com o contrato suspenso de abril até setembro. O Conselho está questionando isso, tá? Porque eu acompanhei, como representante do SEMAS no Mediar, lá naquelas reuniões lá em que ficou para pagamento a gente só conseguiu que continuassem pagando internet, luz, essas coisas todas, tá? E aí tem uma diferença de 9 milhões que não foram repassados. Isso o Conselho está questionando. Nós temos um problema, né? A mudança de gestão, às vezes, tu não tem as mesmas facilidades, mas nós estamos vendo isso, nós não esquecemos, só para dar o retorno para vocês, tá bem? E acho que é importante lembrar, né, Yara, que a gestão passada, simplesmente o Conselho não existia para a gestão passada. Não dava, faziam tudo sem sem comunicar, sem informar, e várias solicitações foram feitas e nenhuma respondida, né? Então, mesmo quando decidiram deixar de pagar, enfim, nunca o Conselho foi consultado. A gente está com uma nova gestão na FASC e estabelecendo uma nova forma, né? Já encaminhamos essa solicitação, porque para o Conselho também é muito importante saber para onde foi esse recurso e o que foi feito com ele. Acho que é isso, né? A gente encerra o eixo 2 com a Jucemara e com as considerações da Jucemara, da Yara, de todo mundo que contribuiu. Tem algumas colocações ali no chat, algumas pessoas já colocando alguns questionamentos. Acho que é importante isso ter vindo assim tão vivo, porque isso vai vivo também, né? E questionamentos que foram ascendendo para as pré-conferências. Acho que isso é extremamente necessário, essa discussão. A gente passa agora para o eixo 4, né? Que a Vanessa vai começar. Então, a nossa proposta, só para retomar com vocês, é que seja no máximo 30 minutos a fala da Vanessa,
e depois a gente e aí ao longo do tempo as considerações